Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Saúde Med, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Denifer Ferreira e hoje nós vamos falar sobre um tema essencial na prática clínica, que são as complicações microvasculares e macrovasculares do diabetes durante a gravidez. Então, com o aumento da prevalência do diabetes tipo 2, da obesidade e da hipertensão no Brasil e no mundo, cada vez mais gestantes enfrentam riscos elevados para complicações maternas e fetais. Então, nesse vídeo, nós vamos abordar três pontos principais, que é a retinopatia diabética, a nefropatia diabética e doença renal crônica e a doença cardiovascular. E para você não perder mais nenhum conteúdo do canal, se inscreva agora mesmo, ative o sininho de notificações, porque aqui sempre eu trago novos conteúdos para você ficar sempre muito bem informado. E aí a gente já começa falando sobre a importância do rastreamento pré-gestacional, tá? Então, antes de engravidar, toda mulher com diabetes tipo 1, tipo 2 ou diabetes monogênico deve passar por uma avaliação completa, né? Qual que é o objetivo? O objetivo é identificar complicações pré-existentes que pode se agravar durante a gestação, como retinopatia diabética, nefropatia diabética, doença cardiovascular, neuropatia autonômica, tá? No Brasil, a Sociedade Brasileira de Diabetes, ela recomenda que essa avaliação ela seja feita antes da concepção sempre que possível, né? Isso reduz o risco de desfechos obstétricos adversos, como parto prematuro, pré-eclâmpsia, crescimento fetal restrito e óbito perinatal, tá? Quando a gente fala de retinopatia diabética, que é um tema muito importante, A retinopatia diabética ela merece atenção especial porque ela pode progredir durante a gravidez e até no primeiro ano após parto, E aí o que nós sabemos? Que formas leves geralmente elas não evoluem de forma permanente, mas retinopatia moderada ou proliferativa grave pode piorar devido ao controle glicêmico muito rápido, O aumento do volume plasmático, anemias, alterações angiogênicas da placenta, o estado de hipercoagulabilidade ali que é típico da gestação, E aí existe um estudo com 179 gestantes com diabetes tipo 1 que mostrou que 5% apresentaram progressão da retinopatia, O risco foi maior em mulheres com diabetes há mais de 10 anos, retinopatia moderada grave no início da gestação, Além disso, a progressão é mais frequente em pacientes com hipertensão crônica, distúrbios hipertensivos da gestação, hipertensão desenvolvida durante a gravidez e mau controle glicêmico antes da concepção, tá? O edema macular também pode surgir durante a gestação, mas geralmente regride ali após o parto, tá? Quando a gente fala da avaliação oftalmológica, o que é recomendado? Então, é recomendado que para todas as pacientes com diabetes tipo 1 e tipo 2, que seja feita a avaliação oftalmológica completa antes da gestação, repetir ali o exame após ali no primeiro trimestre, Então, ali durante o primeiro trimestre, monitorar de acordo com a gravidade ali da retinopatia, obviamente, e sobre o tratamento, A fotocoagulação a laser ela é recomendada antes da gravidez para os casos de retinopatia proliferativa e retinopatia não proliferativa severa. Durante a gestação, as pacientes sem risco ocular significativo podem ser ali apenas acompanhadas, mas aquelas com risco de perda visual podem receber laser durante a gestação, tá? Ponto importante aqui, gente. O uso da medicação bevacizumab, ali intravítrio, ela não tem segurança, ali totalmente estabelecida. Existem relatos de gestações normais, mas também existe relatos de perdas gestacionais precoces, tá? Então, por isso, a gente precisa fazer a avaliação ali caso a caso, tá? Em caso de retinopatia proliferativa não tratada, o esforço da manobra de Valsalva ali durante o parto vaginal, ela pode provocar inclusive hemorragia retiniana, hemorragia vítrea,
ainda não existe diretrizes nacionais definindo o tipo de parto nesses casos, porém, especialistas recomendam, né, ali o parto assistido na segunda fase, ali para reduzir o esforço da paciente, a cesárea eletiva, né, que em casos selecionados sempre é, com decisão conjunta entre o obstetra, o endocrinologista e o oftalmologista pode ser sim uma opção, tá? Então tem essas condutas para ser feitas, tá? E aí, falando sobre o manejo da nefropatia diabética e da doença renal crônica em gestantes com diabetes, é muito importante, né, nós discutirmos ali os riscos maternos e fetais, as condutas diagnósticas, né, a importância do controle da pressão arterial, o uso de medicamentos e recomendações baseadas nas evidências mais recentes, né? Então, quando a gente fala de impacto clínico da nefropatia na gravidez, né? Então, gestantes com diabetes e microalbuminúria ou nefropatia estabelecida apresentam maior risco de complicações maternas e fetais. Entre elas, nós podemos destacar os distúrbios hipertensivos da gestação, o parto prematuro, cesariana de urgência, anomalias congênitas, recém-nascidos pequenos para a idade gestacional, né, admissão ali em UTI neonatal e mortalidade perinatal. Né? Esses riscos aumentam conforme piora a função renal materna e a proteinúria ela se eleva, tá? E aí quando a gente fala do impacto da função renal na gravidez, né? Então, durante a gravidez, existe um aumento fisiológico da proteinúria, né? Mesmo em mulheres ali com função renal preservada. Então, quando a taxa de filtração glomerular é normal e a pressão arterial está controlada, a gestação geralmente não provoca piora definitiva ali da função renal. Porém, em pacientes com creatinina acima de 1,5 mg por decilitro, o risco de deteriorização irreversível da função renal pode chegar a de 30 a 50%. Tá? Além disso, a nefropatia diabética aumenta bastante o risco de distúrbios hipertensivos, o que agrava os desfechos maternos fetais. E aí, quando a gente fala dos fatores de piora da função renal, alguns fatores contribuem ali para a piora da função renal durante a gravidez, incluindo hiperfiltração glomerular típica da gestação, aumento da ingestão de proteínas, hipertensão arterial, suspensão de inibidores da ECA ou bloqueadores de receptores de angiotensina, né? Então, o controle rigoroso da pressão arterial é uma das medidas mais importantes ali para reduzir a proteinúria e preservar a função renal, tá? Quando a gente fala de avaliação e monitoramento da proteinúria, né? A avaliação da proteinúria ela deve ser feita antes e durante a gestação. E aí, quais são os valores de referência em gestantes saudáveis? Albuminúria até 30 miligramas por dia e proteinúria total até 300 miligramas por dia, tá? Em mulheres com proteinúria pré-existentes, é comum evoluir para a faixa nefrótica, ali devido ao aumento da taxa de filtração glomerular, tá? E aí, os métodos de avaliação, né? Existem alguns métodos de avaliação. Tem o método da tira reagente, que é pouco confiável, né? Tem a relação proteína-creatinina da urina aleatória, que é mais prática, mas menos precisa. E tem a urina de 24 horas, que é o padrão ouro ali para quantificar a proteinúria. Tá? Em gestantes hipertensas, estudos mostram que a relação albumina-creatinina pode ter maior acurácia diagnóstica do que a proteinúria de 24 horas. Tá? Importante ressaltar isso. E aí, quando a gente fala do uso de ECA e os BRAS na gravidez, né?
Então, os inibidores da ECA, né, e os bloqueadores dos receptores de angiotensina, eles devem ser evitados ali durante a gravidez, tá? Quando a gente fala do primeiro trimestre, os dados eles são conflitantes, né? Uma meta-análise ali com 786 gestantes encontrou risco relativo de 1,78 para malformações congênitas, porém, um grande estudo com mais de 4.100 gestantes hipertensas não mostrou aumento significativo do risco, tá? Mas a orientação até o momento é evitar esses medicamentos durante a gestação, tá? No segundo e terceiro trimestre, então aqui o consenso é bem claro, tá? Que os IECAs e os BRAS eles podem causar síndrome de bloqueio do sistema renina-angiotensina fetal, e isso leva a anúria fetal, oligâmeno, né? Dano renal irreversível. Então, se recomenda suspender os IECAs e os BRAS antes da concepção, e aí a substituição ela pode ser feita por bloqueadores de canais de cálcio, como a nifedipina, o diltiazem, a metildopa, a hidralazinas, né, os beta-bloqueadores seletivos, e aí, enfim, tá? Bem, quando a gente fala de pacientes com insuficiência renal grave, né? Então, gestantes ali com insuficiência renal avançada devem ser informadas sobre o risco aumentado de complicações maternas e perinatais, tá? Então, para pacientes com doença renal crônica grave que desejam engravidar, as melhores taxas de sucesso ocorrem após um transplante renal bem-sucedido, desde que o enxerto ele tenha função estável, a pressão arterial ela esteja controlada, os imunossupressores estejam em baixas doses e a gestação ocorra entre 1 e 2 anos após o transplante, tá? Estudos mostram que 89% das mulheres com transplante renal tiveram gestações bem-sucedidas, tá? E aí a gente começa a falar sobre a doença cardiovascular na gravidez, né? Ali em pessoas com diabetes, que é um assunto que exige atenção crescente na prática clínica, tá? Embora ainda seja relativamente incomum a associação entre diabetes pré-gestacional e eventos cardiovasculares, vem aumentando tanto no Brasil quanto no mundo, principalmente devido ao crescimento da obesidade, da hipertensão, da hiperlipidemia e do diabetes tipo 2 ali em mulheres em idade reprodutiva, tá? E aí quando a gente fala da epidemiologia e dos fatores de risco, né? A prevalência de doença cardiovascular na gestação ela tem aumentado principalmente em mulheres com diabetes de longa duração, hipertensão arterial crônica, nefropatia diabética, hiperlipidemia não controlada, obesidade e idade materna avançada, geralmente acima dos 35 anos, tá? No Brasil, segundo os dados do DataSUS e da SBD, a prevalência de diabetes tipo 2 entre mulheres em idade fértil tem crescido, né, e o que contribui ali para o aumento dos riscos cardiovasculares durante a gravidez. Bem, e aí quando a gente fala da avaliação cardíaca pré-concepção, né, a avaliação cardiovascular pré-concepcional é altamente recomendada para pessoas com diabetes que apresentam fatores de riscos adicionais, como hiperlipidemia, hipertensão, tabagismo, histórico familiar de doença arterial coronariana, né? E idade acima dos 35 anos, tá? O objetivo é identificar precocemente casos de doença arterial coronariana e reduzir riscos durante a gestação, tá? Então, recomendações que são práticas, né? Então, realizar o ecocardiograma basal antes da concepção, principalmente em mulheres com mais de 35 anos, encaminhar para avaliação cardiológica casos com sintomas de dor torácica, falta de ar, né, ou exames alterados, e considerar a realização de teste de esforço funcional em pacientes de maior risco,
tá? Quando a gente fala da fisiologia cardiovascular da gravidez, né? A gestação ela provoca alterações fisiológicas significativas ali no sistema cardiovascular, como o aumento do débito cardíaco, redução da resistência vascular sistêmica, maior demanda de oxigênio, elevação do estresse hormonal, principalmente no parto, tá? Essas adaptações elas aumentam ali a vulnerabilidade e a isquemia miocárdica e podem precipitar eventos cardíacos, principalmente em pacientes com doença arterial coronariana pré-existentes. Tá? E aí, quando a gente fala de eventos cardíacos e desfechos obstétricos, né? Então, embora a ocorrência de eventos coronarianos durante a gestação ela seja rara, elas podem acontecer principalmente em pacientes com múltiplos fatores de risco, né? Então, um estudo com 79 gestantes com doença arterial coronariana mostrou baixa taxa de eventos cardíacos durante a gestação, mas alta frequência de desfechos obstétricos adversos, incluindo recém-nascidos pequenos para a idade gestacional, distúrbios hipertensivos da gestação e parto prematuro, né? Então, uma atenção especial é a dissecção coronariana espontânea, né, que ocorre com maior frequência na gestação e deve ser investigada diante de uma dor torácica típica, tá? Quando a gente fala de dislipidemia, né, e a gente fala de estatinas, da hipertrigliceridemia, né, um desafio que é muito importante é esse manejo da dislipidemia em gestantes com diabetes, né? Por quê? As estatinas, por exemplo, né, que é o nosso principal forma de tratamento, né? Elas geralmente devem ser suspensas antes da concepção por falta de dados sobre a segurança na gravidez. Porém, em pacientes de alto risco cardiovascular, como na hipercolesterolemia familiar, pode ser necessário discutir caso a caso, avaliando o risco e benefício, tá? Quando a gente fala de hipertrigliceridemia grave, né, triglicerídeos acima de 1000 mg por decilitro ou 400 miligramas por decilitro em jejum, eleva o risco de pancreatite aguda, né? Então, quando a dieta, o óleo de peixe, a niacina, elas não são eficazes, pode ser necessário utilizar fibratos durante a gestação, tá? Então, vale lembrar que os triglicerídeos podem dobrar ou até quadruplicar durante a gestação, aumentando ali o risco de complicações graves, né? E aí é importante a gente falar sobre o manejo clínico integrado, né? Então, a abordagem da doença cardiovascular na gravidez em pessoas com diabetes deve ser multiprofissional, envolvendo endocrinologista ali para o controle glicêmico rigoroso, cardiologista para a estratificação do risco e o manejo de dislipidemia, obstetras, né, ali que tem experiência em obstetrícia de alto risco, né, para o monitoramento fetal e materno, e obviamente nutricionista para o ajuste dietético e o controle ali dos triglicerídeos, tá? Além disso, o planejamento reprodutivo ele deve incluir orientações sobre o risco cardiovascular e avaliação individualizada ali para prevenir complicações, certo? E com isso, nós finalizamos esse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. Lembrando vocês também que temos outros vídeos disponíveis no canal que estão organizados em playlist para que você possa acessar com mais facilidade os conteúdos. Se tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que na medida do possível eu estarei respondendo, certo? Então até semana que vem. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.